Bem, no domingo passado, eu falei que para realizar missões, faz-nos falta, certamente, ser e fazer algumas coisas. E eu falei que nós, para fazer missões, necessitamos da presença de quem? Do Espírito Santo. E apenas falei nesse sentido, que foi o Espírito Santo quem levantou os primeiros missionários, se ainda estão lembrados. Falei também que foi o Espírito Santo que não só levantou, mas enviou os missionários. Mas eu gostaria de, nesta manhã, falar da grandiosa ajuda que o Espírito Santo nos dá a nós como seres humanos. Deus, Criador de todas as coisas, Ele sabia e sabe muito bem que nós sozinhos temos muitas limitações. Há pessoas que pensam que não têm limitações. Mas nós temos que reconhecer as nossas limitações. Mas é interessante que Deus, olhando para as minhas e para as tuas limitações, deu-nos algo fantástico que nos ajuda a superar as nossas limitações. Jesus nunca abandonou a sua igreja, nunca abandonou o seu povo, nunca abandonou os seus filhos à sorte, como se diz por aí. Há muita gente que pensa que está abandonada à sorte. Deus não abandona ninguém. Mesmo quando tu não consegues ouvir a voz de Deus, o problema não é de Deus, mas é da tua e da minha sensibilidade espiritual. Porque às vezes a nossa sensibilidade espiritual não é a mesma todos os dias. Deus continua a estar não somente no seu trono, mas Ele fala a cada um de nós. O problema é que as dificuldades, as lutas da vida, às vezes não nos permitem essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E depois a tendência nossa de humanos é dizer: Deus abandonou-me. Deus deixou-me. Deus já não quer saber nada de mim. Deus está afastado. E outros até dizem: eu sou tão mau, eu fiz coisas tão más que Deus já não vale a pena. E quero-vos dizer que todas essas frases que vêm à mente não vêm de Deus, vêm do inimigo das nossas almas. Porque uma das coisas que o inimigo faz diariamente é tentar desacreditar a pessoa de Jesus e a fé que nós temos nele. Então, ele é o pai da mentira. E há muitos crentes que não se lembram que o diabo é pai da mentira todos os dias. A mentira é dele, a verdade é de Deus. Então, meus irmãos, não ouçamos a voz do inimigo, mas ouçamos a voz do Espírito Santo. E nós temos que ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. São João, capítulo 14, versículo 17, é, sem dúvida, um versículo muito conhecido. É muito elucidativo sobre a obra do Espírito Santo no salvo. Não é no homem. No homem salvo. Não é no homem natural, não é no homem sem Deus, é no homem com Deus. Diz assim: o Espírito da... Ou seja, o Espírito Santo também é conhecido como o Espírito da... Para se opor a quem? Ao Espírito da mentira. Então tudo o que é de Deus não pode haver mentira. Há crentes que às vezes dizem: ai, pastor, é uma mentirinha piedosa. Até não usam mentira, é a palavra mentirinha porque parece que entra melhor para o ouvido, não é? É uma mentirinha. Esquece-te é que uma mentirinha acaba numa mentirona. Porque quem diz uma mentirinha, depois diz outra mentirinha, e depois já diz uma mentirinha um pouquinho maior, até que chega uma mentirona. Porque o diabo deseja
que nós vivamos na mentira, mas nós temos que viver na verdade. E o Espírito que Deus nos tem dado a cada um de nós é o Espírito da verdade. Então diz o Espírito da verdade, e o que é que diz agora? Leiam bem. Que o mundo não pode receber. Porquê é que o mundo não pode receber? Porque o mundo gosta de andar na mentira. O mundo, ainda não entenderam que o mundo não gosta da verdade? Vocês ainda não entenderam que o diabo não gosta da verdade? Porque a verdade é de Deus. E o diabo fica com ódio à verdade. Mas Deus ama a verdade e os verdadeiros. E o crente em Jesus Cristo só pode ser verdadeiro. Homem e mulher da verdade. O nosso lema é sempre a verdade. A verdade em tudo. E porquê? Porque não o vê. Claro. Eu também não vejo o Espírito Santo, mas eu vejo a ação do Espírito Santo em mim. Em certa maneira eu vejo. Não vejo com os olhos físicos, mas sinto e tu sentes-o dentro de ti. E quando tu sentes uma coisa, é como se tu estivesses a vê-la, porque ela está a operar dentro de ti. Ora, o Espírito Santo não pode operar no filho da mentira. É por isso que os mentirosos não gostam dos verdadeiros. É por isso que o diabo não gosta de Deus. É por isso que as trevas não gostam da luz. Mas nós temos que andar em luz. Nós temos que andar na verdade. Mas veja o que diz aqui, e está a falar para os discípulos. Mas vós o conheceis. Então é um privilégio dos nascidos de novo, dos cristãos, dos filhos de Deus, conhecer o Espírito Santo. Então eu agradeço a Deus, porque Deus me revelou o seu Espírito Santo, te revelou o seu Espírito Santo. E já só por isso, tu deverias ser a pessoa mais agradecida, porque nós o conhecemos. E sabe porque é que nós o conhecemos? Porque a primeira pessoa que operou nas nossas vidas quando nós ainda não éramos salvos foi o Espírito Santo. Você podia ter sido evangelizada, não importa, por um irmão, por uma irmã, um testemunho, podia ter ouvido a rádio, podia ter ouvido na televisão, muitas maneiras. Mas sabe quem é que o convenceu a si e a mim? Não foram as pessoas. Sabe porquê? Porque se fossem as pessoas, passado um tempo nós desistíamos. Mas foi o Espírito Santo. E este para mim continua a ser o maior milagre de todos os milagres. Há muita gente que sabe qual é o milagre, é só cura. Ai, fui curado, mas depois abandonam Deus. Para mim o maior milagre é a salvação da minha alma e a salvação da tua alma. Esse é o maior milagre dos milagres. E a mim admira-me que há pessoas que estão mais preocupadas em ter uma perna boa, mas têm a alma podre. Têm a mente podre. Mas nós queremos que a nossa alma, ela esteja sã, caminhe e viva na verdade. Isto é a coisa mais importante. É verdade que eu quero que o Senhor cure as enfermidades. E oro a Deus porque nesta manhã, aqueles que estão entre nós que estão doentes, o Senhor estenda a sua mão de cura e Ele tem poder para curar. Aleluia! Porque eu creio no Senhor que tem todo o poder e cura. Aleluia! Cura, sim, Senhor. E nós não devemos deixar de orar pelos doentes. Mas, meus irmãos, a coisa mais preciosa é a tua alma. Porque o corpo vai ficar. Vai para a terra. Mas a nossa alma volta a Deus que a deu. Aleluia. Então, é aqui a maravilhosa obra do Espírito Santo. Então, nem o vê, nem o conhece o mundo. Mas nós podemos senti-lo, podemos conhecê-lo. Porquê? Por causa do que está aqui escrito. Porque habita convosco. Habita, o que é habitar? É estar dentro da minha casa. É a grande palavra para o interior. Habitar é estar dentro de. E o Espírito Santo vive na nossa vida. Ele habita connosco.
Aleluia! Que privilégio maior temos nós, os filhos de Deus, em que o Espírito Santo de Deus, que é santo, vive no crente, habita no crente. É por isso que a Bíblia diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então não façais do vosso corpo como fazem as meretrizes, não entregueis o vosso corpo de qualquer maneira, porque o nosso corpo habita o Espírito Santo e devemos santificar-nos, irmãos. O nosso corpo não é para fazer dele qualquer coisa, senão o Espírito Santo não habitaria nele e estará em vós. Eu agradeço a Deus porque o Espírito Santo está em nós. E porque o Espírito Santo está em nós, então Ele também guarda ou ajuda-nos a guardar a salvação que Deus nos deu. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: o mesmo Espírito. E quero-vos dizer que quando começamos a ler todo o capítulo 8, está a falar do Espírito Santo. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. É uma questão de linguagem espiritual. É por isso que o homem que não é espiritual não percebe as coisas espirituais e às vezes fica admirado, fica a olhar o que é que está a acontecer, o que é que está a passar ali, o que é essa manifestação no meio do povo de Deus, porque se não tem o Espírito Santo não compreende nada, passa-lhe ao lado, porque as coisas espirituais são para serem entendidas por espiritual. Então diz assim: o mesmo Espírito testifica ou dá testemunho ao nosso espírito que quê? Esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Como é que eu sei que sou filho de Deus? Por causa do Espírito Santo que testifica ao nosso espírito. Se há uma coisa que o diabo não gosta nada, é que eu e tu sejamos filhos de Deus. Ele tem ódio aos filhos de Deus. Entenda isto, irmãos, por favor. Há situações que passam na nossa vida dia a dia que as pessoas às vezes até ferem e nem sabem, porque é o espírito do diabo que está a atazaná-las para fazer mal aos filhos de Deus. Para fazer-nos perder a fé, a paciência e tudo isso. Mas, irmãos, uma coisa é certa, é tão bom sentir que sou filho de Deus. Diga: obrigado, Senhor, porque sou teu filho, tua filha. Aleluia. Valorize o Espírito Santo que vive em você. Valoriza o Espírito Santo que vive em ti, que vive em mim. É bom valorizar a pessoa do Espírito Santo que nos dá segurança. E sabe uma das coisas que mais nós, como seres humanos, necessitamos? É sentirmos seguros. Não há coisa pior que nós estarmos num sítio onde não temos nenhum tipo de segurança. Ficamos nervosos, ficamos irrequietos, mau ambiente. Mas quando a paz reina nos nossos corações, então nós sentimos muito bem. E é o que a Bíblia diz: a paz que excede todo o entendimento. Como é possível em lugares terríveis e difíceis? E eu estou a pensar num lugar, Daniel, quando estava na cova dos leões. E alguns dizem: não, os leões já lhes tinham alimentado, não tinham fome nenhuma. Porque há sempre aquela gente que inventa outra história. Só para não acreditar na verdadeira história, arranja a história mentirosa. Mas é interessante que depois, quando Daniel foi tirado, os que foram lá para dentro, os leões abriram a boca. Então, não estavam em jejum. Não estavam em jejum. Ter paz. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foram ameaçados de morte, eles puderam dizer ao rei: sabe tu, ó rei, uma coisa,
Se Deus permitir que sejamos mortos, vamos ser. Mas quero-te dizer uma coisa, Deus tem poder para me livrar. O que é isto? Segurança. É paz. É tranquilidade. O apóstolo Paulo dizia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meu irmão, nunca desistas. Mas pastor, está a ser demasiado difícil. Lembra-te que maior é aquele que está contigo que aquele que está no mundo. E ele prometeu estar não apenas alguns dias, não ao domingo, todos os dias, até à consumação dos séculos. Eu sei que teoricamente parece muito fácil, mas o salmista podia dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Sabe qual é a diferença? É que Deus está contigo. Deus está comigo, Deus está conosco. Lembra-te todos os dias da tua vida que Ele está contigo. Pastor, mas parece que não está. Está. O diabo é que te gosta de dizer que não está. Mas sabe uma coisa, Ele é fiel à sua palavra. E se Ele disse, podes ter absolutamente toda a certeza que Ele está. Da palavra dos homens eu não confio tanto. Porque alguns já falharam, alguns já te falharam. Já nos falhamos uns aos outros. Mas Deus jamais falhou. E quando Ele diz, Ele faz. E quando Ele fala, cumpre-se. Vale a pena confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele não vai fazer qualquer coisinha. Ele faz tudo, irmãos. Então confiemos no Senhor. Ele tem sido fiel para conosco durante este ano. Eu estava a pensar esta semana de tanta coisa que aconteceu e a nossa AD Almada, através de todas as suas congregações, se forem a ver, é atividade atrás de atividade. Se os irmãos não leem o Maranata, nem se dão conta do que é que acontece. Mas, irmãos, constantemente está a acontecer coisas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Seja agradecido para com Deus. E acredite que o Espírito Santo do Senhor, Ele habita em si. E testifica ao seu espírito que você é um filho de Deus. Diga uma vez mais, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Já viu o privilégio que você e eu temos? Eu sou privilegiado. Sabe porquê? Eu antes era uma criatura. Apenas uma criatura, não tinha direitos nenhuns. Mas hoje Ele me fez filho. Fez-me herdeiro, fez-lhe a herdeira, fez-lhe filha, filho. Então isso é um alto privilégio para nós. Por isso o mundo não nos conhece, disse João. João disse, o mundo não vos conhece, porque vocês são filhos de Deus. E o mundo não tem a sensibilidade para entender essas verdades espirituais, porque jaz, vive no maligno. Há pessoas que ficam muito ofendidas se alguém lhes disser, você é um filho de Satanás. Eu também não gostaria que ninguém me chamasse filho de Satanás. Filho de Belzebu. Mas eu gosto tanto que Deus chama-me filho. E se você não quer ser filho de Satanás, só lhe resta uma coisa, é permitir que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo e entregue a sua vida a Jesus. Então passa a ser filho de Deus. Sabe que a ideia na religião tradicional é todos somos filhos de Deus. Mentira, você não encontra um só versículo na Bíblia que diga que todos são filhos de Deus. Diz que todos são criaturas e depois diz, a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos aos que creem no seu nome. É o que a Bíblia diz.
Dizer o contrário está errado. É enganar-vos, amigos. Queres ser um filho de Deus? Queres ser uma filha de Deus? Recebe Jesus Cristo no teu coração como Senhor e Salvador e serás salvo. Aleluia. O carcereiro na cidade de Filipos era um homem que não tinha Deus no coração. Era um funcionário dos romanos, responsável pela prisão. E foram parar àquela prisão 2 homens, 2 cristãos. Paulo e Silas. Eram 2 homens. Há um que pensa que é Paulo e Silas, que era a mulher do Paulo. Não, Paulo e Silas. Já ouvi uma pregação sobre isso. Não, era Paulo e Silas. E sabe o que é que Paulo e Silas fizeram? Foram chicoteados, foram presos e estavam lá na prisão. Ai, 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 que me dói tanto. Ai, 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 ai. Ai, não está lá na Bíblia o ai, ai. Não diz que cantavam, louvavam a Deus. E o carcereiro disse assim, mas o que é que está aqui a acontecer na minha prisão? Eu só tenho aqui gente má, tenho aqui gente do pior, e estes 2 que levaram chicotadas, põe-se aqui a cantar a um Deus. E sabe o que é que, através daqueles cânticos, a Bíblia não diz, eles até pregaram. Não diz, eu não gosto de escrever entre linhas. Aí já há por aí muito que escreve entre linhas e arranja Bíblias novas. Não, cuidado em escrever outra Bíblia. Agora, o seu comportamento, a mensagem já fosse por cântico, já fosse até que deram uma palavra, o Espírito Santo começou a trabalhar no carcereiro. Sabe porquê? Porque o Espírito Santo é aquele que trabalha nos corações do ser humano. Quantos estão aqui que foram convencidos um dia pelo Espírito Santo? Olha, aleluia. O Espírito Santo convenceu-me. E o Espírito Santo convenceu aquele carcereiro que precisava, sabem de quem? De Jesus, precisava da salvação. Salvação é saúde espiritual. A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto em delitos e em... Morto, veja lá. A condição espiritual é de morte. E nós temos, quando aceitamos Jesus, passamos da morte para a vida. É isto que o Espírito Santo faz. E aquele homem... Depois, vocês sabem, houve um terremoto e Deus tem poder sobre a natureza. E sabe o que aconteceu? Aquele homem disse, pronto, já estou feito. Os presos escaparam e agora, perante a lei de Roma, a minha vida vai ser tirada. Antes que me atirem, tiro-a eu. Mas sabe que o respeito que aqueles presos tiveram a Paulo diz que nenhum saiu, nenhum escapou. E aquele homem que não era parvo, era inteligente, perguntou a Paulo e Silas, que tenho que fazer para me salvar? Veja lá. E Paulo disse, reza 5 Ave-Marias, 3, 4 Padres Nossos, dá o dinheiro todo, faz 6 semanas de jejum, faz 7 semanas de correntes e serás salvo. Foi isso? Só lhe disse uma coisa que nós dizemos e continuamos a pregar nesta igreja. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, para ser salvo, tu não tens que pagar nada. Então, somente tens que crer em teu coração. E se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo, diz Romanos. Tão simples. Tão simples que até uma criança o pode fazer. Infelizmente o homem complica. O homem torna esse ato de graça de Deus em negócio. Por isso há gente a cobrar pela oração, a cobrar pela salvação, porque isso é mercantilismo. É por isso que a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não vem de vós, porque vem de Deus. E tu tens que ter fé para aceitar essa salvação. Inclusive a fé vem de Deus também para ti.
O Espírito Santo é que põe a semente da fé no coração do homem e da mulher, para crer e aceitar as grandes verdades do Espírito Santo. Sabe uma coisa? O Espírito Santo também nos dá esperança em tempos difíceis. Veja lá Romanos, capítulo 14 e versículo 17. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, eu posso estar a passar por um tempo difícil, tu podes estar a passar por um tempo muito difícil, mas há uma coisa que nada pode tirar ao crente, é a alegria que há da salvação por causa do Espírito Santo que mora em nós. E às vezes os crentes confundem. Há crentes, vamos supor, e acontece quando parte um familiar nosso. Cuidado, eu volto a repetir isto. Eu não gosto das pessoas que dizem, não chore. Mas porquê é que não pode chorar? Não foi Deus quem criou, não pôs-me lágrimas em mim? Agora, eu tenho a esperança. É diferente. Agora, eu choro ou não choro? Tenho que chorar. Se eu não chorasse, era uma máquina. Isso é uma coisa que eu me quero recusar a ser, é máquina. Eu choro, eu rio, e não há mal. Agora, o problema é outro. Eu fico muito chateado, e a palavra mesmo aqui é chateado, quando há pessoas que se dizem salvas e depois dão um espetáculo no cemitério. Isso é que é terrível. Agora, eu não estou contra os que choram, e chore. É melhor chorar que não chorar, porque chorar alivia a alma. O chorar é um escape que Deus criou no ser humano para a libertação. É bom chorar. Desde que não seja pelos teus pecados. E mesmo pelos teus pecados, se chorares, és aliviado. Agora, o chorar, quando já não há... Eu fico danado, é aquelas pessoas que não fizeram nada pelo morto e depois ali perante a sepultura querem mostrar que o amavam muito. Quando estava vivo não queriam saber dele, mas depois tem que mostrar ali. Então arranjam. Mas no dia a seguir... Aquelas viúvas, por exemplo, o marido está morto, no dia a seguir já tem outro, não é? Ai, meu marido, ai, que tão bom que ele era. Mas no dia a seguir já arranjaram outro para consolar. Isso é que é lamentável. Porque isso é hipocrisia. Isso é uma coisa que Deus não quer, é que eu seja hipócrita. Agora, deixe chorar as pessoas à vontade. Agora, eu choro, não tenho que estar a dar gritos de parece que... Olha, irmãos, desculpem, alguns parece que estamos num filme de terror. Só que eu não gosto de filmes de terror, é que fico cuidado com isso. Mas, irmãos, está aqui escrito. E é bom que nós entendamos. Aleluia. Aleluia. Alegria no Espírito Santo. E a verdadeira alegria não é do mundo. Agora vai ver o culto, a passagem de ano. E há pessoas que sabem qual é a alegria delas? É beber uns copos a mais. Porque precisam de vinho para estar alegres. Eu só preciso levantar-me para estar alegre. Porque a força do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. Há pessoas que sentem-se muito bem, desinibidas, bebendo uns copitos a mais. Mas quando tu não consegues dominar o que estás a fazer, tu estás a pecar contra Deus. Eu desculpem que vos diga. Eu quero dizer claramente que beber não é pecado, mas embebedar é pecado. Eu tenho que saber dominar as coisas. E se eu não sei dominar, não toco. O amém foi muito fraquinho. Se você não sabe dominar, não toque. Nem cheire. Porque sabe uma coisa? Há pessoas que não têm domínio próprio. Começam e já não sabem acabar. E sabe, todos os copos têm um fundo. Não sabiam disso?
E para que não haja problema, escolha o copo mais pequenino. Porque se for aqueles copos de litro, o fundo é muito fundo. Você não precisa da alegria do mundo, você precisa da alegria do Espírito Santo em si. Eu preciso da alegria do Espírito Santo em mim, porque essa é permanente, essa está para sempre. A do mundo é momentânea e no dia a seguir tem dores de cabeça. Mas a alegria do Senhor é a tua força, e eu preciso da força do Senhor na minha vida. Tu precisas da força do Senhor na tua vida. O Espírito Santo dá-nos força e resistência durante as provações. Veja lá Efésios 3:16. Da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. 3:16. Não é João 3:16, é Efésios 3:16. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, há versões que está corroborados e há outras versões que está fortalecidos no homem interior. Não é o homem exterior. Apesar que às vezes o exterior também precisava de um pouco de recalcetagem. Quando chegamos a uma certa idade, precisamos de ser recaustados. É por isso que às vezes levamos umas próteses, assim, umas coisas, para ver se ainda duramos um tempinho mais. Mas sabe, isso também vai acabar. É o homem interior. Ou seja, como está aqui, eu gosto mais daquele aspecto, porque é mais conhecida a palavra em português, fortalecidos. E nós precisamos ser fortalecidos no nosso interior. Porque o diabo gosta da fraqueza. Sabe onde é que o diabo se aproveita do crente? Nas fraquezas. E sabe mais, o diabo conhece as nossas fraquezas. Não tenho dúvida. O diabo conhece de que pé você e eu coxeamos. Conhece. Sabe porquê? Porque nós já lhe mostramos a ele de que pé coxeamos. E porque nós já lhe mostramos a ele de que pé coxeamos, então ele está sempre a bater ali, a pôr a perna na frente, que é para você cair. E às vezes nós somos tão patos que caímos. Ou seja, conhecemos, sabemos e ainda nos deixamos enganar por ele. E às vezes nós pensamos que somos muito espertos, que nós temos toda a força, toda a capacidade. Comigo não. Contigo não. Quem és tu sem Deus? Quem sou eu sem Deus? Quem somos nós sem Deus? Não somos nada, irmãos. E se somos alguma coisa, ainda é pela sua graça e pela sua misericórdia e é pelo seu amor. Por isso Paulo disse: quem pensa que está em pé, olhe lá, não caia. Sabe para quê? É para você não pensar que é melhor que o vizinho do lado ou que o irmão do seu lado. Porque às vezes há aí crentes que têm uma língua muito comprida. Não é aqui, é lá fora, é noutro sítio. Aqui não, aqui ninguém tem língua comprida, é tudo. Eu, pastor, eu isto, eu aquilo. E às vezes até critica os outros. Depois o inimigo põe assim o pezinho e ele pá! Pois, quem tem a boca comprida paga mais caro. Aqui é quem tiver a língua mais comprida leva primeiro. Cuidado, irmãos. Se estamos em pé, é somente pela graça. E é para que nenhum de nós se glorie. Mas se tu te queres gloriar, ainda há uma possibilidade. Deus dá-te a ti e a mim uma possibilidade de gloriar-me. Em quem? Nele. Aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer e saber que eu sou Deus. Amém. É a única oportunidade que nós temos de nos gloriar em Deus. Então a glória não é nossa, é de Deus. Está a ver? Está a ver para onde é que a roda que vai? Vai dar a Deus tudo. E ainda bem que nós reconheçamos que tudo vai dar a Ele. Pela sua palavra fomos criados.
Pela sua palavra fomos salvos. Pela sua palavra somos perdoados. Tudo aconteceu pela sua palavra. Ele deu uma palavra e o mundo foi criado. Ele deu uma palavra e tudo sucedeu. Ele dá uma palavra e todavia as coisas continuam a suceder, porque a sua palavra é certa, é verdadeira, a sua palavra é autêntica, é genuína, é real, é a sua palavra, aleluia, não há outra. Gálatas 5,16. Digo, porém, o apóstolo Paulo está a falar aos crentes, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Os irmãos sabem que há sempre uma luta, é diária, entre a carne e o espírito. É uma luta que você e eu levamos cá dentro. Todos os que estamos aqui temos esta luta. Há aqui alguém que não tenha? Eu dizia que era privilegiado se não tivesse, ou já não estava aqui, estava morto. Eu tenho uma luta entre a minha carne e o meu espírito. A minha carne não se quer levantar de manhã, gosta da cama. Não é, pronto, de vez em quando. Não gosta. A minha carne quer tudo menos aquilo que é de Deus. A sua não. É uma luta. A carne quer isto, deseja outro, é só carne. Parece que estamos no talho. Só por que esta não a podemos vender, não é? Andamos com ela todos os dias. O espírito quer as coisas de Deus, a carne quer as coisas do mundo. E esta é uma luta que todos nós temos diariamente. E sabe quem é que decide? Somos nós. Ou queremos agradar a Deus, ou queremos agradar à carne, ou queremos agradar ao espírito, ou queremos agradar à carne. Ah, pastor, mas eu não consegui. É muito fácil culpar, isso já é tão velho como o Adão e a Eva. Foi ele, foi a serpente, foi o Adão, foi a Eva. Andam ali. E hoje o homem continua na mesma coisa, só para não admitir as suas falhas. Eu gosto de uma expressão de Davi quando pecou. Eu não gosto do pecado de Davi, mas gosto da atitude de Davi depois. Disse, contra ti, somente pequei e fiz o que estava mal aos teus olhos. Davi não se pôs lá armado. Pois, Senhor, eu não tenho culpa que aquela jovem se colocou lá a tomar banho. E tu sabes, Senhor, os meus olhos estavam ali, Senhor, e a paisagem era aquela, como é que eu ia olhar para outra paisagem? E sabe que há crentes assim? E o pior é que nos querem ensinar a nós o Pai Nosso, ou o Pai deles. Ah, pastor, eu não sei como é que foi. Ah, pois não. É que tu não tens vontade própria nisto, pois não. Foste obrigado. O diabo pegou em ti, obrigou-te. Não, o diabo a única coisa que nos faz a nós é tentar. E que eu saiba, tentar não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Eu agora mesmo estou a olhar lá para a porta. E vamos supor que me entrava assim uma na cabeça e eu disse, vou, aconteça o que acontecer, vou cruzar a rua, daí olho para nenhum lado. Se tiver que ser morto, sou morto. Se não tiver que não sou morto. Quem faz isso é estúpido, não é? Então você sai, por aqui mais ou menos está tudo bem, chega ali à porta, o que é que você tem que fazer? Olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para todos os lados, só depois é que cruza. Ainda esta manhã um senhor ia sendo, e na passadeira, ainda esta manhã um senhor ia sendo atropelado, vi.
Um senhor tinha uma passadeira a uns quantos metros, o senhor já de idade, e pôs-se no meio e o carro travou mesmo ao pé dele. Mas o homem, pronto, ia distraído, não é? E acontece o mesmo com o pecado. Não digamos que não nós sabemos, nós temos a oportunidade de saber. Essa coisa, quando a mim querem vir com um conto, irmão, todos nós, por favor, sejamos sinceros. Não coloquemos escusas onde não há escusa. Porque nós pecamos voluntariamente. Agora, em relação à tentação, não. Eu não tenho culpa que o diabo venha à minha cabeça e me diga 10.000 coisas. Olha ali, já olhaste ali para o lado? Olha, já viste ali aquela carteira? Está ali uma carteira, olha ali. Portugal, cuidado, é? Tenhas tentação, está ali. Há tanta coisa, não é? Que acontece. Mas Deus deu-me a capacidade de eu escolher. Ou não deu? O problema é que a minha carne às vezes não quer. Alguns dizem, mas eu ainda sou macho. Mas ninguém vai saber nada. Se eu tirar ali um pouquinho não há nada. Se é uma mentirinha não faz mal. Uma facadinha não faz mal. Não faz mal. Até que tu perdes tudo por causa de um momento de prazer. Há gente que tem perdido a família por causa de estupidez. Irmãos, não vale a pena, irmãos. O pecado traz consequências terríveis e o pior é quando trazes totalmente separação de Deus. Então isso é terrível. E eu vou terminar aqui. Tenho muitas coisas ainda. O Espírito Santo também dá dons espirituais. Só podia ser. Um Espírito Santo só dá coisas espirituais boas. E o Espírito Santo tem dado dons, ministérios à igreja. Sabe que todos vocês que estão aqui podem ter algum dom? Podem, sim, senhor. Sabe o que é que a Bíblia diz? Procurai com zelo os melhores dons. E há melhores, então há uns melhores que outros não. Para mim o melhor é para o momento. Eu às vezes preciso de discernimento espiritual para o momento. Para mim esse é o melhor naquele momento. É a interpretação que eu faço desse versículo. Não é que uns são melhores do que os outros, mas eu preciso, às vezes, há momentos que eu já tenho dito a Deus, Senhor, dá-me discernimento sobre isto, eu não estou a ver nada, eu não sei se me estão a enganar, eu não sei se alguém quer passar uma perna, por favor, que o dom de discernimento seja-me dado agora, porque eu preciso. Há momentos que eu tenho necessitado do dom da cura, e peço a Deus, Senhor, dá-me o dom da cura para eu orar por este irmão, por esta irmã, para que ela seja curada. Depois os ministérios, essa é outra. Hoje não, os ministérios para muitos hoje são posições hierárquicas. E as pessoas estão à procura de posições hierárquicas. Mas quem dá os dons e os ministérios à igreja é o Espírito Santo. É por isso que hoje nós vemos muitos pastores que não pastoreiam, evangelistas que não evangelizam, profetas que não dão, alguns dão é profetadas, mas não dão profecias. Apóstolos que nunca fundaram obras, nunca foram enviados a nenhum lado e dizem, eu sou apóstolo. Olé. Eu até digo, passa rápido por mim. Passa. Quanto mais rápido, melhor. Miúdos com 20 e tal anos, sou apóstolo. O que é que fundaste? Foste enviado por alguma igreja como apóstolo? Foste enviado para abrir uma obra? Já fizeste alguma coisa? Não, é... Uma vez vieram-me aqui oferecer o título Apóstolo de Portugal a mim. É sério? Pastor, eu não digo o país, que é para... Vem alguém de fora. Pastor, eu venho aqui incumbido da parte de Deus para dizer que você é o apóstolo de Portugal. E eu disse, eu já sou servo e chega-me. A pessoa ficou ofendida comigo, ficou ofendida comigo. Irmãos, eu não acredito nos ministérios como hierarquia.
Eu acredito nos ministérios como dádivas de Deus à igreja. E todos os ministérios são sempre para a glória de Deus. Não é para ficar ninguém orgulhoso, ninguém vaidoso, ninguém apropriar-se do que é do Senhor. Jesus foi servo. O amém foi muito fraquinho. Jesus foi servo. E Jesus disse, se nós não nos servíssemos uns aos outros, estávamos errados. E assim como eu fiz, fazei vós também, lavou os pés aos seus discípulos. Agora, profeta que fica lá à distância, e até põe guarda-costas alguns. Tem um anel não é de fogo, mas quase pudesse, não é? Vocês aí ou aqui, porque isso é muito importante. Esta semana vi um que para pregar anda nas cabalitas de um diácono. Ainda bem que nesta igreja os diáconos têm sorte, senão tinha que levar os pastores todos às cabalitas. Diáconos, vocês são abençoados nesta igreja, não nos têm que levar às cabalitas. É fantástico, não é? Olha, irmãos, como é que é possível um homem que se diz homem de Deus dizer que quando está a pregar não pode pisar o chão, que se contamina? Se ele se contamina, já está contaminado aqui, aqui e aqui, em todo lado. Que Deus tenha misericórdia dos tempos que estamos a viver, irmãos. Agora entendamos, Deus continua a dar dons à sua igreja. Meu irmão, pede, e Deus vai usar-te, mas não para ti, para abençoar os outros, para seres uma bênção no meio da igreja do Senhor. Deus quer dar dons à sua igreja, Deus quer batizar com o seu Espírito Santo, Deus quer levantar homens e mulheres para o ministério. Aleluia! Mas lembra-te de uma coisa, sempre serás um servo e uma serva de Jesus Cristo. E se tu não sabes ser um servo, não aprendestes nada. Não aprendestes nada. Sejamos servos autênticos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E termino aqui. Às vezes nós não sabemos o que dizer. Nós nem sabemos o que devemos falar em alguns momentos difíceis. E sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo nos dará as palavras. Agora, cuidado que também há por aí muita igreja que ninguém, não se preparam para a palavra, chegam ao domingo e dizem, se alguém tem uma palavra, diga agora uma palavra. E escuta-se cada coisa que é de pôr as mãos à cabeça. Que as epístolas eram das mulheres dos apóstolos. E há por aí tanta coisa hoje, irmãos. Quem é que tem revelação? E salta lá um e diz qualquer coisa. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que preparar-nos, conhecer a palavra de Deus. E o Espírito Santo inspira. É verdade, irmãos. Eu confesso-vos uma coisa. O pior momento da minha vida é quando eu estou ali preparado e o Espírito Santo me diz, tu hoje não pregas isso. Vocês não imaginam o que passa aqui no... Parecia o pastor Portugal outro dia. Convidámos o pastor, José Carlos, e eu não sabia, não? Isto foi eles que fizeram esta surpresa. E o pastor Portugal deu uma expressão, mas eu também não entendi tudo. E é claro, se veio outro pregador, ele não ia estar, claro que nós há sempre alguma, mas não é a mesma coisa. E graças a Deus, se não fosse o Espírito Santo, e quantas vezes que eu estou, e nós os pastores temos essa, e muitos dos obreiros que estão aqui sabem que é assim. Nós às vezes o Espírito Santo diz, agora não pregas isso, pregas outra coisa, e nós ficamos, sabe porquê? Por respeito a Deus até. Mas há uma coisa que Deus nunca nos deixou abandonados. Mas mesmo assim, por causa do respeito e do temor que temos a Deus, nós ficamos assim, mas eu sou humano, eu falho, e se não for Deus, está tudo vafa, está tudo feito mesmo hoje. Mas o Espírito Santo é aquela maneira tão boa de ser, que nos dá a palavra, que nos ajuda. Ora, isso não é método, mas que Ele é soberano, é soberano. Nesta igreja o Espírito Santo é soberano. E nós queremos que o Espírito Santo continue a ser soberano.
Ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E há uma coisa que eu quero dizer-vos: o Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. E alguma coisa que vá contra a palavra de Deus não é do Espírito Santo, de certeza. Tenho ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, mas o Espírito nunca contradiz a palavra do Senhor. Então cuidado com as profetadas. Nós queremos profecias e não profetadas. Vamos ficar em pé. Deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração. Deixa que o Espírito Santo fale ao teu coração.